Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Star Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, hoje muita coisa bacana chegando aqui no Star Podcast. Estamos crescendo, hein, rapaz? O pessoal tá vendo mesmo. Já começou a chegar as coisas aqui para nós mastigar e hoje tem uma boquinha aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho quem trouxe pra gente, tá? Olha, a gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, que trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o Varejo Atacado é aqui, Dr. Paulino Leonel Advogado, a Semiplan Genética e ATF, Semi-Cortes e leite das maiores centrais do mundo, a Pamela Bastos lá do cartório primeiro e segundo ofício, a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbano, a União Farma, farmácia do Adeilson, sua farmácia em primeiro lugar, Atlética Academia, a Academia do Lisandro, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas Olibe, Lívia Galassini, Odonto Implante, pelo telefone 67 981 60 43 30. Sabor Aqui, água mineral e refrigerante. SM Pinturas, pelo telefone 67 981 26 29 71. Laticínios Laborges também e o Escritório Brasil de Itajá, assessoria comercial e também ao produtor rural. Olha, são pessoas que acreditam aqui no nosso projeto, que acreditam nas histórias das pessoas que passam por aqui. E histórias bacanas como a sua, que em breve nós estaremos aqui, são os nossos parceiros. Olha, quando você quiser comprar, fazer sua compra no supermercado, procura o Super Vale. Gente nossa, gente que acredita em Cacilândia, investe. Também você que está com problema na justiça, procura o Dr. Paulino Leonel. Você que está com problema e precisa de uma reabilitação física, está com alguma dor no quadril, seja qual dor qual for, precisa de um fisioterapeuta, procura a doutora Sinara Sandoval. Essa eu recomendo, hein? Essa recomenda, né? Eu recomendo. Essa é boa, hein? Essa é boa? Essa é boa profissional. E que dia que nós vamos agendar ela? Para maio? Vamos para maio, vamos. Mais ou menos a gosto de Deus? É, mais ou menos isso. Não, ela vai vir aqui, viu? Pô, chama depois da Semiplan, gente boa. Ó, é mesmo, hein? Vamos chamar o da Semiplan para estar aqui com a gente, mês de maio, tá falando com a gente aqui. E a Atlética também, o Lisandro, tá correndo, vai correr a São Silvestre esse ano, se Deus quiser e a coluna dele deixar, a gente vai estar correndo junto lá no último dia do ano. Também o Linauer, também nosso amigo, parceiro, faz parte da família Barbieri também, que acredita nos projetos aqui. Também a doutora Lívia Galassini, olha, mexe com odonto, com implante, acredita também. Então, quando você precisar de um implante, não só disso, cuidado da sua saúde bucal, procure lá a Lívia Galassini, ela vai estar te atendendo. E Sabor Aqui também, água mineral, refrigerante, vai fazer uma festa, lembra da Sabor Aqui, vai servir água para alguém com qualidade, lembra da Sabor Aqui. Olha, quer assar um queijinho no final de semana, lembra da Laborges, tá com a sua casa precisando reformar, lembra do Salatiel da SM Pinturas, porque eles acreditam aqui nesse projeto do Store Podcast. E hoje, gente, a gente está com alguém bacana, olha, ele foi um dos talvez o primeiro formando da antiga Escola Agrícola de Cacilândia. Ele é servo de Deus, cristão, e hoje atua como pastor na igreja do Itajá, na igreja metodista. Pastor Adenilson, servo de Deus, homem de Deus, que Deus levantou para ser um canal de bênção para a galera lá do Itajá. Boa noite, graça e paz, pastor. Graça e paz, boa noite, Freitas, Luiz Arthur. É benção estar aqui com vocês. Espero colaborar, né, de alguma forma aí com as perguntas, né, que a gente pode estar passando para as pessoas aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Adenilson, obrigado por você estar aqui junto com a gente nesse bate-papo, né? Eu te conheci em loja veterinária, você trabalhando, te conheci na pecuária de leite, e você é um apaixonado por giz leiteiro, né? Isso. O que aconteceu na tua vida que fez você mudar completamente e hoje você ser um ministro de Deus? Luiz, eu hoje pela tarde ainda recordando, eu quando pequeno, quando criança, eu chegava para minha mãe e falava para minha mãe assim, um dia eu vou construir uma igreja. E minha mãe não falava nada, às vezes ela falava, o que é isso, menino? Então você está tirando isso? Eu passava de frente à igreja católica, assim, e achava aquilo, sempre achei aquilo muito bonito, sabe? E tinha aquilo comigo. Aí o tempo passou, eu me enveredei por outros caminhos, falando de religião, né? Até o dia que Deus chamou, né, para algo diferente.
né, que eu creio que seja realmente da parte dele, tanto é que hoje nós estamos aqui como pastor, né? Não, mas você teve um dia especial, não teve um dia que teve esse chamado, teve um clique, uma mudança? Sim, Aquele negocinho, não quero namorar Jesus, agora eu quero casar com Jesus. Conta essa história para nós. É uma história um pouco longa, né? Compacta ela. Vou compactá-la. Certo dia, um dia de sábado. Sabe aquele dia assim que parece que se não tivesse aquele dia acontecido, seria melhor ter pulado. Aquele dia que tudo que você olhava estava ruim, angustiante. E logo pela manhã, meu pai, eu tinha um arrendamento aqui próximo, né, sempre envolvido com essa questão de gado, né? Eu tinha lá um gado gir lá, né? E meu pai falou assim: nós vamos no arrendamento? Eu falei: vamos. E ele foi em casa, me pegou. Quando eu entrei no carro, ele olhou para mim e falou assim: o que você tem? Eu falei: pai, me deixa que hoje eu não estou muito legal. E nós fomos para o sítio lá, no arrendamento, fizemos tudo que tinha que fazer. E no final da tarde, eu cheguei em casa já bem à tardezinho, assim, e a esposa não estava em casa. Minha filha, que hoje tem 21 anos, que cursa odonto em Santa Fé do Sul, tinha 3 anos de idade. Ela bem pequena. Eu cheguei em casa, a esposa não estava com ela, e eu abri a minha casa, assim, olhei para dentro da minha casa, tinha um espaço, um vácuo, um vazio dentro de casa e dentro de mim. E eu não entendia o que estava acontecendo. Na mesma hora, eu nunca tive vontade de fazer aquilo. Eu cheguei, entrei na minha sala, sentei no meu sofá, da forma que eu estava, peguei o controle da TV, assim, sem procurar canal nenhum. Nunca fui alguém que procurei canal de televisão evangélico, nunca fui dado a isso. Quando eu liguei a televisão, estava lá, num canal específico, um homem falando de Deus, falando das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, e dentro de mim, só eu vendo aquilo, e eu só tinha algo que falava assim: se existe esse Deus, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Esses prodígios, esses milagres, se isso for aquilo que Deus faz, eu quero viver isso. E o tempo foi passando, a noite foi chegando. Teve um momento que eu olhei para mim, eu estava em desespero, em pranto de choro. Não sabia o que estava acontecendo, e eu só sabia que eu queria encontrar aquela denominação, aquela igreja. E a minha esposa chegou, católica praticante, de quarta e domingo, olhou, chegou e olhou. Quando eu ouvi a minha filha, falou: mãe, o que está acontecendo com o papai? Minha esposa não entendeu nada, falou: não, deixa teu pai. Pegou ela, saiu, foi dar banho. Daqui eu levantei, dali passou aquele momento, mas na minha mente, amanhã, que seria domingo, eu vou procurar essa igreja. E assim eu fui procurar a igreja. Olha a surpresa, descobri que não havia igreja aqui ainda. Me entristeci muito, né? E falei: agora como que vai ser? E eu fiquei angustiado com aquilo, mas como Deus tem um projeto, um propósito para tudo, passou-se, irmãos, passou-se uma semana, eu ouvi na rua uma propaganda volante: concentração de fé e milagres da igreja fulana de tal. Posso falar o nome? Pode, da Igreja Mundial do Poder de Deus, na Casa da Sopa, lá daqui da prefeitura, né? Com o pastor fulano de tal, de Jataí e seus obreiros, Jataí, Goiás. Eu não acreditei naquele negócio. Eu falei: meu Deus, o que é isso, né? Como? E as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí, nesse dia, eu estava lá. Daqui a pouco chegou aquele pastor, um homem novo, de meia idade, para menos um pouco, moreno, bem moreno, assim, sabe, sem nenhum fio de cabelo na cabeça, grandão, um homem forte com os obreiros. Quando ele chegou, aquele lugar estava entupido de gente. E quando ele chegou, começou a cair gente para o chão, sabe, gente manifestada, aquela coisa, sabe, aquele negócio. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu não entendi, não conhecia nada daquilo. E aconteceu tudo o que aconteceu, aí ele foi embora, voltou-se de 15 em 15 dias fazendo culto. E eu lembro direitinho que o irmão Adão e a Eliene, e o finado irmão Américo e a esposa dele, foi a família que trouxe, né, conhecia a igreja em Jataí,
e trouxe à igreja esses cultos para Cacilândia. Nós nos envolvemos, ficamos muito próximos ali, né? Até que passou-se um mês, 2, ali, um pequeno espaço de tempo, nós recebemos uma ligação de Campo Grande, que era para que a gente arrumasse uma casa e um lugar para que recebesse o novo pastor que estaria chegando, mas agora do estado, né, do Mato Grosso do Sul. E a gente arrumou a casa, ajeitou tudo. Daqui a pouco chegou o meu primeiro pastor, pastor Leandro, e a missionária Daiane, paranaense, ela também, lourinho, branquinho, do cabelo bem, sabe assim, do olho azul, sabe, meu primeiro pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. Foi aonde eu conheci o Evangelho, foi onde eu tive proximidade com as coisas de Deus, assim, né, logo de início. E interessante que ali dos cultos eu estava sempre lá. E a igreja muito lotada de gente, e eu sempre em pé na parede para dar lugar, né, para pessoas de idade, pessoas com vários tipos de problemas, né, que procuravam a igreja naquela época. Aí, um dia antes de começar o culto, o pastor falou assim: hoje, a hora que terminar o culto, o senhor não vai embora não, que eu preciso falar com o senhor. Aí eu aguardei, demorou muito, que eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, né? Eu abri a veterinária no outro dia de manhã, 7 horas de Brasília. Aí eu estou esperando, foi tarde, ele pegou, depois que o pessoal tudo foi embora, o pastor Rodrigo falou assim para mim: o senhor é evangélico? Aliás, o senhor é crente? Aí eu pensei assim, agora o que eu respondo para ele, né? Ele viu que eu fiquei assim, ele falou: não, o senhor é batizado? Eu falei: meu Deus, só piorou as coisas. Foi apertando? Foi me apertando. Eu falei: pastor, ó, eu vim de uma família que se diz cristã, mas nunca iria à igreja. Vim de uma família também de um lado espírita, que é um lado espírita praticante do lado da família do meu pai. E eu estou aqui. Sabe, eu não me vejo longe disso aqui. Eu estou aqui. E ele falou assim: então o senhor não é batizado na igreja evangélica? Eu falei: não. Eu estou aqui para aprender. Eu sei que eu falei essas coisas para ele. Aí ele falou assim: então tá bom. E logo ele falou assim para mim assim: é porque nós precisamos de obreiros. E a igreja está aqui, começando, está crescendo. Aí passou-se um mês, mais ou menos, ele deu um estudo sobre batismo para nós, uma semana de estudo sobre batismo, e ele nos batizou. Eu lembro que no primeiro batismo que a gente fez, foram 13 pessoas, eu e algumas outras pessoas, no dia mais ou menos, eu não tenho a data muito correta, mas entre o dia 22 ou 23 de fevereiro de 2003, né? Mais ou menos isso. Foi quando eu me batizei, né? Desci as águas ali no iate, aqui no Rio Aporé. 22 anos já. Isso, já. E o rio estava muito cheio, que era meio de fevereiro, né? Aquela água suja, aquela enxurrada, sabe? Mas foi esse dia, entre 22 ou 23, eu me recordo ao certo, a data do meu batismo nas águas no Rio Aporé, no Ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu estava prestando atenção no que você estava relatando e queria uma curiosidade minha e um questionamento. Você pegou, nesse teu breve relato, falou que te impactou foi os milagres que você viu com esse pastor lá de Jataí. Pessoas caindo, né, possuídas, milagres, né, extraordinário que aconteceu. Não sei, depois eu quero ver a tua opinião, do Freitas. Eu não vejo muito isso nas igrejas evangélicas de uma maneira geral. E em algumas denominações muito específicas a gente vê isso diariamente ou com muita frequência. Do que se deve isso? Você realmente acredita que aconteça isso dessa maneira tão extraordinária e tão intensiva e nas outras igrejas não acontece? O texto bíblico diz, Luiz Freitas, que pela multiforme graça os dons foram distribuídos aqui e ali à medida que o Espírito quisesse. Sim. Por isso há a diferenciação de placas de igreja, né? Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas que a gente chama de fundação, as igrejas mais históricas, batista, presbiteriana e metodista, a qual eu estou hoje, faço parte. Então, assim,
O Pentecoste, ele ocorre por um chamado, é dom, isso é ministério. Isso é ministério. Existem ministérios que têm mais frequência, como você falou a respeito disso, né? Que acontecem mais esses milagres, essas ocorrências que são assim espirituais, e é dom, né? Isso é dom. Por conta disso é ministério. Por ser ministério, ou é ministério do líder ou ministério próprio pastoral. Eu vejo assim. Por exemplo, eu participei, nasci na fé, vamos dizer assim, na Igreja Mundial. É uma igreja de prodígios e maravilhas. É uma igreja neopentecostal que tem o líder tem esse ministério, né? Agora tem igrejas que já não têm isso. E eu tenho uma opinião minha, claro, minha, né, formada a respeito disso. Com o passar do tempo, a própria Igreja Mundial está deixando de ter essa frequência desses milagres e esses prodígios. Aí vocês me perguntariam, mas por quê? Por conta do texto bíblico de Mateus 18, por conta dos escândalos. O homem, ele recebe algo que é do alto, que é de Deus. Deus, ele sempre usou o homem para falar, usou os profetas, sabe? Sempre usou. Mas o homem, com o passar do tempo, ele às vezes ele pega para si aquilo que não é dele. Tá, mas não é nenhuma crítica, é uma crítica que eu vou te perguntar, é apenas uma observação. Essas igrejas que você acabou de falar, citar aí, prodigiosas, que acontecem esses milagres com essa frequência enorme, não há uma maneira de chamar os novos convertidos para ir estar congregando nelas? Olha, eu até não vejo isso. Até porque, pelo que aconteceu comigo... Não estou falando do teu caso particular, eu estou generalizando. Não, eu digo assim, eu não vejo dessa forma. Não vejo. Mas isso não é carnal, né, do ser humano querer esses prodígios, querer esses milagres? Não é por aí, Freitas? É que o ser humano é muito complexo. Não procura uma igreja, está me entendendo? Sim, não, uma igreja sim. que... Não, é porque o ser humano é muito complexo. Você tem igrejas que é pautada e calcada nesse tipo de trabalho, né? O que eles querem é expulsar demônio, e de fato há um certo demônio. A maioria dessas pessoas que vão para a igreja, que frequentam tipo de igreja, geralmente são desviados, são pessoas que já foram cristãos um dia, e está escrito, né? Quando você não tem Cristo e você vai para Cristo, existe um demônio que lhe impede. O próprio Cristo fala sobre isso. E quando você vem para Cristo e deixa-o num futuro, esse demônio, ele sai e volta com ele e traz mais 7. Então são 8. Você pode ver que esses desviados, a maioria dessa turma que mexe com droga, PCC, os caras são tudo desviados de igreja pentecostal. Tudo desviado. E os caras são extremamente perigosos. Entendeu? Então, então são levas que eu acredito de demônios, de entidades malignas, que deixa o cara dependente mesmo, né? Dependente psicológico, emocional, depende daquilo para sobreviver. O perigo é o que norteia a vida do cara. Sem aquela sensação de perigo, a vida dele é uma porcaria. Mas não é ele. De né? tudo isso eu mas entendi. Mas há quantos anos a gente frequenta a igreja, você e você, e a gente não vê, né? Nas igrejas a gente não vê. É porque graças a Deus, né? O nosso convívio social, a nossa trajetória, Deus, na nossa história de vida, nos preservou de não precisar ter essas situações, né? De a ponto de você chegar e ver demoniado no chão. Quando eu me converti em Rio Preto, a gente ia para um monte de segunda a segunda, né? Acontecia de gente ficar endemoniado no meio do mato, né? A gente estava orando, passava no meio da boca de fumo, os caras depois chegavam endemoniado e entrar no monte, cair de costa, né? Já vi de tudo já que você imaginar. Só que assim, são casos extremamente específicos, são coisas muito, assim, muito particulares, que quando vai para a TV ou quando vai para a internet, eles meio que industrializaram isso, e isso ficou uma forma muito banal, né? Ficou muito banal, porque é o seguinte, Luiz, os demônios existem, os demônios caem na igreja, caem. Isso é física, você nunca vai dizer assim, olha, é proibido um copo voar, porque jamais ele vai voar. Olha, é proibido esse copo levitar. Você nunca cria uma lei de algo que você não pode fazer.
Não é isso? É isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? Quando Samuel está lá no texto de Samuel, falou assim, olha, Deus está proibindo o povo dele se comunicar com os mortos, é porque havia essa possibilidade. Havia essa possibilidade, porque ele não ia proibir algo que não era possível. Então, essas pessoas que são possessas são pessoas que se deixam ser dominadas por pessoas que vêm, né, por demônios que vêm para perturbar, para estragar. E essas pessoas, se você olhar no estado que ela está, dizer assim, olha, eu quero Cristo, elas vão dizer, não quero. Por quê? Porque tem pessoas que dependem de jejum, de oração, de dedicação de outras pessoas para que essas pessoas possam ser libertas, né? Não é só jejum e oração. Não é só isso. Existem outras demandas que a pessoa deve ser assistida de perto. São pessoas assim que passam por experiências. Eu já vi endemoniado cair pro chão, depois o demônio sair, a pessoa começar a gritar, gemer, e meu corpo tá todo doendo. Outra chorar desesperadamente, outra pegar e andar em cima de caco de vidro e não sair um sangue no pé. Eu já vi tudo entendeu? Isso tudo eu já vi. Não me contaram, não me contaram. De tudo isso aí eu acredito e eu acho que existe, sim. Só que junto com essa leva, Luiz, tem um industrial. Tem aquele assim, ó, tá no chão, vai cair tantas pessoas demoniadas, tem gente que cai e não tem sentindo nada, não é demônio coisa nenhuma, porque a mente faz isso com a gente. É igual tem pessoas aqui que vão ser curadas. Pessoas, você lembra aquela época do anestesia? Todo mundo tá anestesiando e tal, vai cair, vai levantar. Muitas pessoas caíram, levantaram e continuaram doentes, porque não foi anestesiado coisa nenhuma. Então é a multiforme graça, todavia os milagres vão acontecendo e essas coisas vão mudando. Lembra da época do dente de ouro? Né? Deus orava, as pessoas oravam para as pessoas nascerem. São coisas assim extraordinárias que acontecem, mas que é possível, só que não tem sentido algum para o crescimento do evangelho, para a salvação, entendeu? Não tem sentido, porque as pessoas passaram a valorizar isso, não é, pastor? A valorizar esses milagres e não a pessoa como tal. E essas igrejas mais tradicionais, como metodista, presbiteriana, batista, a Assembleia de Deus meio que se perdeu um pouco. Eles pararam de falar, poxa, o ser humano tem que ser sempre no primeiro lugar. Começaram a valorizar o ser humano, a família. Então essas outras coisas foram, e lógico também são coisas também, como o pastor disse aqui, pelos escândalos, as coisas vão deixando de acontecer. Ele tá louco para falar sobre isso aí. Eu assim, vou ser bem específico para dar a resposta que o Luiz responder a pergunta que ele me fez. Sim. Como pastor, por que deixou de existir esses sinais em muitas igrejas? Se a gente olhar para a Bíblia na igreja primitiva, na igreja de Atos, se você pegar Atos 2 até Atos 9, você vai ver como que a igreja crescia e da forma que ela crescia, com prodígios e maravilhas. E Deus ia acrescentando a igreja. Tá. Por que hoje isso não acontece? Primeiro, fogo estranho no altar, pecado no altar. Eu como pastor, eu ainda quero ver um ministério de louvor que seja redondinho, onde não haja estrelinha lá dentro. Eu ainda quero ver. Fogo estranho no altar, pecado na intercessão, na oração da igreja, sabe? Mexe e vira, acontece um escândalo. E aonde o Espírito Santo de Deus vai operar essas maravilhas, aonde está tendo esse tipo de coisa? Então, pastor, o senhor está querendo dizer que a igreja está corrompida? Não é o ponto de estar corrompida. É o ponto de que o escândalo acontece tanto, o pecado está tão impregnado dentro da igreja, que de todas as formas, tira o Espírito Santo de Deus de agir na vida da igreja com esses milagres e essas maravilhas. A própria pessoa que vai para receber o milagre também, né, pastor? Ela fala assim, pô, peraí, não, dessa aí não. Então ela deixa de receber o milagre porque ela começa a pautar a vida moral da pessoa. Mas partindo desse teu princípio, eu posso presumir que as igrejas tradicionais estão com esse pecado e as pentecostais não têm esse pecado. Tem o pecado, sim, só que... Uma não está agindo, outra está agindo. Só que a questão, a busca é que faz a diferença. O que é o Pentecoste? Nada mais do que a descida do poder do Espírito de Deus sobre a igreja. E aonde há busca, há manifestação de Deus. A igreja, ela está hoje num patamar, as igrejas de fundação, que a gente chama, as igrejas tradicionais,
elas estão num estágio de frieza espiritual tão grande, e isso é tão visível que se você der um glória a Deus dentro de uma igreja tradicional, com um tom de voz um pouco mais alto do que eles estão acostumados, escandaliza a igreja. Para que isso? O Deus não é surdo, para que isso? A expressão que você tem de glorificar a Deus, ela é tua. Só que às vezes as pessoas não respeitam isso. E para acontecer, porque e outra coisa, divisão, dissensão, porque não foi adotada a forma que eu penso, eu não aceito esse negócio. Então assim, a igreja hoje, em muitas delas, estão o quê? Além da frieza espiritual, a própria igreja boicota o Espírito de Deus de agir dentro da igreja. Então assim, por que olha só uma situação, falando de igreja mais pautada na palavra, uma igreja de fundação, que a gente chama, e as igrejas pentecostais. Você vai passar num bairro da cidade, lá, bem naquela ruinha, lá no final da cidade, na vilinha, tem uma igreja humildezinha, pequenininha, você está chegando assim uns 50 metros da igreja, você vê aquele furdunço lá dentro, aquele glória a Deus, aquele, sabe, aquela coisa, aí você chega na porta, olha, tem meia dúzia de pessoas lá dentro. Aí você vai para o centro da cidade, para as igrejas mais suntuosas, você chega lá, esteirado de carro na frente, você chega na porta, olha, sabe, a igreja totalmente diferente. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu, tá? Eu sou, por exemplo, hoje em dia a gente olha a igreja de parede preta. Eu tenho uma certa aversão a esse tipo de coisa, sabe? O que acontece lá dentro hoje Mas isso que você está falando não se passa também pela atitude do pastor? Sim, e ele passa, te dá liberdade ou não? Passa pela atitude da liderança da igreja. Por isso que as coisas estão da forma que estão. Mas então o senhor gosta do tradicionalismo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O muito inventar do homem para chamar a atenção das pessoas lá fora tem interferido naquilo que Deus quer fazer dentro da igreja. Eu acho que tem que ser de uma forma natural. Pois se você quer falar alto na igreja, fala com liberdade, sim, né? Com naturalidade. Você quer ver o que me falaram ontem, que me contaram de uma igreja, que o pastor colocou membros ali da igreja ali, vestidos de palhaço no altar, fazendo show pirotécnico no altar. Sabe? Eu falei, você está de brincadeira com um negócio desse. Ele falou, verdade. Então, assim, estão fazendo de tudo para chamar a atenção do público. Só que a igreja não está fazendo muita coisa para chamar a atenção de Deus. Sabe? Não está fazendo muita coisa. E outra coisa assim, na minha visão como pastor, eu converso com pastores de denominações outras e da minha denominação. Está se perdendo o temor de Deus dentro da própria igreja. Se fala de temor de Deus, as pessoas não sabem nem o que é o significado dessa palavra. Está perdendo o amor pelas coisas de Deus. Sabe? Então, assim, quando eu falo de esfriamento espiritual, e outra coisa, isso é bíblico. Isso é bíblico. No final dos tempos, né, haveria esse esfriamento, e isso está acontecendo. Nós temos dentro da igreja, da própria igreja metodista, nós temos um estudo que no Velho Continente, as igrejas metodista, presbiteriana, que nasceu lá na Escócia, no Velho Continente, naquela região, hoje os templos dessas igrejas são o quê? Adegas, boates, são bares estão sendo alugados, porque já foram igreja, hoje não são mais. Em São Paulo, capital, está acontecendo isso muito. Então, a gente percebe que o esfriamento da igreja está acontecendo de forma avassaladora. E ninguém parece que está olhando para isso. Né? Está sendo preocupante isso. Pastor, eu acho interessante esse olhar clínico que você está tendo. Mas e como amenizar esses passos largos para esse esfriamento? Como chamar a igreja para um avivamento produzido pela palavra, um avivamento que vai gerar uma mudança de perspectiva em relação à igreja? Porque o problema já foi identificado. E qual seria o caminho para essa solução
Existe uma palavra que ela sempre foi usada desde os primórdios da igreja, e eu vou usá-la também. A igreja, ela tem pelo menos 3 classes de pessoas dentro da minha concepção. Mas dentro dessas 3 classes existem os remanescentes. A igreja precisa entender que ela não pode deixar de ser intercessória. A igreja que deixa de orar, porque a oração ela é o centro de tudo dentro da igreja. Eu trago para a minha igreja é uma igreja ainda relativamente pequena, mas é uma igreja que é pautada em vida de oração. Eu tenho uma intercessão, eu tenho mulheres, eu não tenho nenhum homem, para vocês terem noção, não tem nenhum homem na minha intercessão que não seja eu, pastor, com elas, com as minhas intercessoras. Nós temos uma quarta-feira, toda quarta-feira da semana, das 7 às 8, de oração na igreja. Vida de jejum, de propósito, porque as coisas só estão da forma que está, porque deixou de se orar, deixou de se chamar a presença de Deus em oração para a igreja, e deixou de ser ensinado isso. Hoje ensina qualquer outro tipo de coisa dentro da igreja, mas não ensina a igreja a orar. Quando fala de oração para a igreja, dá uma coceira no povo. Eles correm. Corre todo mundo. Se fala que vai ter um evento, vou trazer o fulano de tal, lota a igreja, porque hoje é o quê? Uma pregação coach, uma pregação que vai falar que você vai ser vencedor, porque Deus vai te dar, porque se você fizer assim, se você fizer assado, mas não fala dos princípios básicos do evangelho mais para a igreja. É uma barganha com Deus o tempo inteiro, isso, né? É uma troca de favores, uma barganha, um toma lá, dá cá, aí vem os pregadores coach, sabe, corre em cima do altar para lá e para cá, sabe, chega lá com uma peruca dourada, uma peruca não sei o que, se veste, troca de roupa no altar para chamar o que? A atenção do povo. Mas evangelho foi ministrado? Não. Bíblia foi pregada? Não. Não foi. Falou de oração para o povo? A gente pode perceber que em todo o textual bíblico, quando a igreja quis algo de Deus, uma resposta de Deus, o que a igreja fez? Se voltou para Deus em oração. Sim. Gente, pegamos o Egito, a servidão do povo hebreu no Egito, até Cristo no Getsêmani, nos ensinando a buscar o Pai em quê? Em oração. Jesus na cruz, crucificado já, ele fez a última intercessão pelo povo. Eles ditando sortes a ele, se tu és mesmo filho de Deus, salva-te a ti e nós também. Olha só para você. Que Deus que você é. Ele olhou para todo aquele povo que estava ali embaixo e falou para o Pai: Pai, olha só, a última intercessão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que dizem. O Senhor Jesus ainda intercedeu pela igreja. E a gente olha para tudo isso e vê pastores, lideranças de igreja, das igrejas ensinando pastores, homens e mulheres de Deus a trabalhar com a igreja de uma forma errada. Não ensina dependência de Deus mais na igreja, gente. Nós estamos vivendo um tempo de evangelho que se depende de tudo menos de Deus. Eu falo para o meu povo, gente, se você achar que você vai depender de mim, da minha oração, você está lascado, você tem que depender de Deus. Eu estou te ensinando. Olha, meu povo, não é por nada não, mas o meu povo, se vocês forem fazer uma visita na minha igreja qualquer dia desse, vocês vão sentar lá e vai ficar olhando, ou fica em pé atrás e fica olhando. Meu povo chega na igreja, a primeira coisa que faz é bater o joelho no chão e orar. Não sei o que eles falam para Deus, mas eu ensino a fazer isso. Um sentido de rendição, sabe, diante de Deus, porque não se vê mais isso hoje em dia. E a igreja, infelizmente, eu como pastor, fui chamado de Deus para ser pastor, pregador do evangelho nesse tempo, mas é preocupante aquilo que nós estamos vendo dentro da igreja. Mas tudo isso que você está acabando de falar, acho que também se passa muito pelos pastores, pressão da igreja central ou da igreja local, de querer ter cada vez mais fiéis dentro da igreja, né? Então, eu acho que também isso aí é uma coisa boa, é um complicador muito grande, que você quer que tenha cada vez mais, né? A igreja, Luiz, que ela é numérica, preocupa com números, mas não preocupa com salvação de almas. Uhum. Claro que uma coisa bem estruturada, uma coisa vai encaixar com outra, isso é natural. Se você tem uma igreja sadia, é natural que o próprio Deus vai enviando almas para esse lugar, acrescentando, e isso vai crescendo. Uma coisa que eu sempre comento, e eu posso estar muito errado,
mas eu acho que eu não estou, não. Eu acho que a salvação, você conhecer a palavra é para todos, mas você ser membro da igreja é para poucos. Porque você tem muita coisa ali para você negar no teu dia a dia para você ser membro de uma igreja. Você quer ver uma coisa, Luiz? Isso que você acabou de falar? Sai uma pessoa de casa e o Espírito Santo está incomodando aquela pessoa para que ela vá à igreja, à casa dele, para ouvir uma palavra que venha dele. Uhum. Às vezes a pessoa ela é tão crítica, eu não vou dizer que ela é crítica por ser autocrítica mesmo, mas às vezes por conta de muitas coisas que está se vendo hoje em dia, a pessoa se torna às vezes crítica por conta daquilo que se vê. Chega numa igreja, faz uma visita hoje, não gostei da forma como que o pastor pregou. Ele é muito incisivo, muito duro. Vai visitar outra igreja, não gostei da palavra desse pastor porque ele é muito pacato, muito passivo, a palavra dele não tá. Vai em outra igreja, esse pastor grita demais. Então assim, está se tornando difícil das pessoas encontrarem uma igreja a qual elas se encaixam. Se aí tá, faz uma visita em outra igreja, chega lá, o líder da igreja está pregando que Deus, Ele é bom, Ele vai te dar tudo aquilo que você quer, sabe, Deus vai fazer, Ele vai te apresentar um Deus que é mordomo para você. E está cheio de igrejas desse jeito. Eu falo para o meu povo todos os dias, andar com Cristo não é fácil. Você vai ter que negar a tua vida, você vai ter que pegar a tua cruz e segui-lo. Andar com Jesus não é fácil não, gente. Negar-se a si mesmo, você sabe o que significa isso? Negar as suas vontades, seus sonhos, seus projetos. É abdicar de muita coisa que você pode viver, sabe? Para poder seguir. Não estou dizendo isso para dizer que o evangelho é impossível de se viver, não é isso. Mas é mortificar a carne, é você viver realmente em dependência de Deus. Mas não está faltando o pastor ser mais incisivo, ser mais duro? Ou ele não querer agradar todo mundo? Olha, Luiz, assim, olha como está sendo tão complicado isso. Essa semana agora... Ontem, só para te dar um exemplo, ontem a gente estava conversando um grupo de pessoas e falando sobre usar celular no culto. E eu me posicionei contra. Eu falei assim, cara, eu acho que não tem por que estar usando celular no culto. A gente tem a Bíblia para fazer anotação, riscar, fazer anotações. Por quê? Você está ali com o celular, vai tocar teu Instagram, tocar teu Facebook, você vai perder o foco daquilo. Cara, é impossível a pessoa não ter 20, 30 reais para comprar uma Bíblia. E se não tiver, a igreja dá. Dá a Bíblia, né? Então, não, sabe? Então, eu acho assim, o pastor tem que exigir algumas coisas. Olha, é postura. É desse jeito aqui. Você quer ver uma coisa? Ou eu estou sendo radical demais? Não. Eu assim, pastor, então o senhor é um pastor à moda antiga? Podem pensar o que quiser. Só que assim, o senhor é pastor de uso e costume? Claro que não. Eu sou pastor de Bíblia. O senhor é avesso à questão da Bíblia no celular? Não, não sou. O senhor é avesso à tecnologia na igreja? Não sou. Só que o problema é que quando eu saio da minha casa e vou à casa de Deus, à igreja, qual que é o intuito do meu coração e aquilo que está passando pela minha mente que eu vá fazer lá? O que eu vou fazer na casa de Deus, na igreja? Eu sempre digo para o meu povo, se você vai sair da tua casa para ir para a igreja, simplesmente para ver o irmão que já faz uma semana que você não vê, você vai lá ver, eu vou lá mostrar para o pastor que eu fui ao culto, que no domingo passado eu não fui, eu vou lá para falar para ele, pastor, estou aqui. Se você vai vir à igreja para fazer isso, então fica na tua casa para você não perder teu tempo. E essa questão que você falou a respeito do pastor ele ser mais incisivo, essa semana passada mesmo eu tive que fazer um malabarismo danado para poder contornar 2 famílias da minha igreja por conta da minha muita veemência na pregação sobre algumas situações e essas pessoas interpretaram mal aquilo que eu disse, ao ponto de quererem desistir da igreja. E eu tive que fazer, sabe, eu orei, claro, pedi para Deus misericórdia, porque entenderam mal, não foi uma questão assim para eles ou com eles, nada disso. E eu tive que ir lá
sabe, assim, me humilhar, sabe, diante deles, pedir perdão para eles, sabe, dizer para eles que eles estavam errados na forma que eles estavam pensando. E para a glória do Senhor, Deus fez algo ali tão belo naquela hora que a gente teve um momento que a gente reconheceu, sabe, que aquilo que estava acontecendo não era. Então, assim, eu não vou nem espiritualizar isso. Mas era um espírito de contenda, né? Então, ou uma predisposição também da pessoa. Porque a gente tem certeza, pastor, não te cortando, a gente tem certeza daquilo que a gente fala. Eu não tenho certeza daquilo que você escuta. Isso é para qualquer ambiente, qualquer lugar. E quem é ali o ponto de referência de fé, né, de como servir a Deus, na sua grande maioria, é o pastor da igreja. Em algum momento, ele é um pouco mais enfático em algum determinado assunto, e muitas vezes essa pessoa, ela foi ali para buscar a voz de Deus, e de repente ela recebe essa voz, só que ela não recebe uma voz da forma que ela gostaria. Então, aí é mais fácil dizer, porque o pastor, ainda mais não, né, uma cidadinha pequena... O pastor está falando de mim. O pastor está falando de mim, alguém contou o pastor... É um assunto que o pastor, né, que o pastor já está sabendo. Então, vai criando. Só que a pessoa nunca para pensar assim, poxa, não interessa quem falou, se ele está sabendo ou não. Ele está pregando a palavra de Deus. E ela pode produzir em mim frutos de arrependimento que vão me levar aonde eu quero chegar. Né? Então, acho que falta essa cognição dos crentes brasileiros, mas isso não é uma culpa da igreja, isso é uma culpa até da escola, do Estado, que as pessoas leem o texto e não entendem o que leem. Sim. Entendeu? Então isso acaba então esse despreparo intelectual na igreja. A gente fala que o culto que a gente foi feito pra gente, né? Isso, nossa, Senhor, me dá um bom culto, a gente fala, vamos orar para a abertura do culto? O cara, Senhor, me dá um bom culto, como se o culto fosse para ele. Sim. Né? Que é o oposto. É o oposto. Senhor, viemos te cultuar. Não tem mais isso. Porque onde que começa o culto? O culto começa em casa. O culto começa às 4 horas da tarde. É o momento assim, eu vou me preparar para estar às 19 na igreja. O culto começa às 4 horas. É quando você vai tomar o seu banho, quando você... A expectativa, né? Você já começa a cantar o hino, cantarolar o hino, suviar quem sabe suviar, você já cata a Bíblia, poxa, Deus fala comigo, né? Eu tô nessa palavra há quanto tempo? E aí ele começou o culto. Quando começava o culto do sacrifício das pessoas? Por que Jesus chega quebrando tudo? Né? Porque o culto... começava 1 ano atrás. Daqui 1 ano eu vou levar esse bezerro, daqui 1 ano eu vou levar esse bode, daqui 1 ano eu vou levar essa ovelha, daqui 1 ano eu vou levar essa pomba. O culto era 1 ano cultuando todos os dias o meu sacrifício real diante de Deus para oferecer no templo, para que Deus viesse perdoar os meus pecados e me desse uma nova oportunidade para 1 ano. Né? Então, o cara chegava, não precisa, eu chego lá e compro. Hoje a gente estamos comprando culto, pastor. Isso que você está falando é tão interessante, que isso é tão antigo na igreja. Aí vem a pessoa que compra o culto, mas tem a pessoa também que prepara para o culto, chega na igreja para o culto, o líder está fora do culto. Vamos olhar para Eli. Eli era sacerdote na tenda da congregação. Ele deixou os filhos dele fazer o que quis, quase que profanar o templo. Ofne e Finéias, sabe, tiveram o fim que tiveram, porque eles foram o que eles foram. Quando essa questão de subir de ano em ano, sobe Eucana com tua esposa Penina e tua esposa Ana, para trazer os teus dízimos e as tuas ofertas para deixar no templo. Está lá o sacerdote Eli. Ana chega, vai até o altar, se coloca de joelhos, começa a balbuciar. Não ouvia o que ela falava, o texto diz. Mas Ana pedia algo para Deus que somente ele podia fazer. O profeta chega, olha para a mulher e acha que ela está o quê? Embriagada. E chega a interpelar ela. Ela fala assim, não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Sabe por quê? Porque ela foi lá para falar com Deus, buscar uma resposta. E Deus deu a resposta. Tanto é que a resposta que ela recebeu foi um filho. Deus deu Samuel para ela. E aquilo que Deus deu para ela, ela leva depois e dá em oferta, sabe? Então, ela diz, você vai me dar e eu vou trazer ele de volta. Isso, então assim, você percebe que às vezes o próprio sacerdote não está para o culto. É tão complicado hoje, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, se a direção da igreja não tiver visão espiritual do culto,
se não preparar uma ministração. Gente, como que o pastor, o pregador daquele culto, daquela noite, seja no culto de oração, ou que seja no culto de celebração, nos domingos, se jejua para isso, se ora para isso, fala com Deus, Senhor, me dá uma palavra que venha de encontro à necessidade da tua igreja. Minha esposa sabe em casa que dia de domingo, das 3 horas para frente, até ali pelas 5, ninguém fala comigo. Porque eu estou ali com 3 versões bíblicas, pelo menos, para preparar uma ministração, porque é assim que eu aprendi. Na igreja metodista, nós temos um zelo por isso. Eu não posso levar uma informação que seja bíblica, algo de Deus para a igreja, de forma despreparada. Sabe, você chegar na metade do horário do culto e falar assim, eu vou dispensar vocês porque eu não tenho mais nada para falar para vocês. Como assim? Então, assim, a igreja... Então, assim, é uma série de situações em que a própria igreja tem pecado, vou usar esse termo, tem negligenciado aquilo que é de Deus. E aí, se cobra ainda de Deus porque que não há uma igreja próspera, uma igreja cheia de gente. Por que o meu ministério não flui? Será que o senhor não está ouvindo a minha oração? Mas que oração? Que oração? Que vida de intercessão, de oração que tem esse líder? Então, assim, a igreja está sendo hipócrita. A palavra é bem essa. A igreja, às vezes, está sendo hipócrita por querer algo que não está semeando. Eu estou falando da liderança da igreja. Da liderança da igreja. Eu ensino para o meu povo, se você não buscar a Deus, não colocar teu joelho no chão e buscar a Deus, de fato e verdade, como que Mateus 6 diz para nós? Entra para dentro do teu quarto, coloca teu joelho no chão e fala com Deus em secreto. Agora, você falou uma palavra que eu acho interessante, liderança, você acabou de falar. A liderança deve ser buscada por nós ou ela deve ser despertada pelo pastor? A liderança, primeiro, ela é despertada por Deus. O pastor tem que ter a sensibilidade de pensar esses líderes de acordo com as habilidades que eles têm. E é isso que acontece? Pelo menos teria que ser. Pelas habilidades que eles têm. Eu vejo ao contrário. Eu vejo uma necessidade. Estou falando de uma maneira muito generalista, não estou apontando dedo para nada, né? Mas de uma maneira muito generalista, eu vejo assim, as pessoas querendo. Eu entro na igreja, A, B ou C, só você pode ser líder daqui a 5 anos. Mais ou menos é isso aí, né? Você ser presbítero, né? E tudo mais. Mas o meu foco é aquele. Eu acho que não é por aí. Eu acho que eu tenho que estar muito bem preparado para eu ser uma liderança. Sim. Mas não é uma coisa que deve me envaidecer. Eu querer ser liderança. A liderança deve ser... Ela acontece. Acontece naturalmente. Ela acontece naturalmente. Vida, né? Os dons naturais, os dons espirituais, eles vão despertando. Mas a gente não vê isso acontecer. Não vê tão fácil. Por quê? Porque às vezes o próprio líder está fora desse foco. É porque o líder muitas vezes quer um cara que ele gosta, ele quer ajudar um cara que ele gosta. E tem uma preferência. E esse... Tem isso. E ele olha e fala assim, esse cara não tem capacidade, mas é meu amigo, vai estar do meu lado, é o cara de confiança. Aí eles confundem confiança com capacidade. Né? E aí esse cara não é muito a minha praia, meu santo não bateu com ele, mas ele sabe que o cara é de oração, ele sabe que o cara tem uma palavra legal, ele sabe que o cara é ponderado nas palavras, ele é sisudo nas palavras, porém, muitas vezes eu tenho medo dele, porque ele vai me pregar melhor que eu, vai ensinar melhor que eu, então isso prejudica. É diferente de um Paulo que se converte, vai para a casa de Barnabé e de repente vai para o deserto da Arábia e fica 14 anos lá, aprendendo. Aí ele volta e escreve, eu vou lhe ensinar o que eu aprendi do Senhor na ceia. Onde que ele aprendeu? 14 anos no deserto da Arábia. Eu ouvindo você, Adeus falando, eu já vi várias vezes ele pregando na igreja metodista. Sempre gostei das pregações dele. São duras, são incisivas. É isso que a gente busca. A gente não quer, passar a mão na cabeça. A gente quer ser exposto para a verdade de Cristo. Né? Acho que é por aí a coisa. E quando você gera crentes maduros, não é, pastor? Você tem menos problema com crentes. Sim. Eu sempre digo uma coisa, e sempre vou dizer. Se você não der trabalho para crente vai te dar problema. Certa vez, o Senhor Jesus estava falando para um emaranhado de pessoas, uma multidão, sempre com multidão de pessoas. E ali ele estava falando das riquezas. E os discípulos estavam ali e ele foi duro com as palavras dele. E aquele povo foi dispersando, aquela parábola do jovem rico ali, o povo foi dispersando e foi saindo, ficou só ele e os discípulos. Ele perguntou para os discípulos, e vocês, para onde vocês vão?
Aí vira Pedro e fala para ele: para onde que nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? A igreja, ela está deixando de falar de arrependimento, de salvação e de eternidade. Fala-se de qualquer outras coisas, que Jesus vai te dar, que Ele vai fazer, que se você pedir não sei o que, tá, mas não está falando de arrependimento, de salvação e de eternidade. A igreja está sendo preparada da forma que está sendo, na grande maioria, está sendo preparada para morrer antes da eternidade. Sim, na verdade. Isso é preocupante. É muito preocupante. Relata um pouquinho para nós como é que foi esse teu trabalho aí lá na igreja no Itajá, no Goiás. Como é que você recebeu e como é que ela está e como você quer deixar ela. E como você foi recebido também, né? Ah, sim. É interessante que isso assim, né, veio então essa última pergunta, o que eu penso para a igreja. Eu estava auxiliando o pastor Mauro aqui em Cacilândia, o auxiliar dele aqui, e a igreja metodista em Itajá, pela segunda vez, ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Uma igreja que tem prédio próprio, tem suas dependências próprias, e a igreja chegou a ouvir da bispa, né, da 8ª região, que a igreja iria fechar, que não teria mais o que fazer pela igreja. E o pessoal de lá me conhece há tempos, né, a gente tem muita proximidade, e eles me procuraram, ligaram para mim e falaram: pastor, o que nós não queremos que a igreja feche, nós somos uma igreja, nós queremos ser cuidados, nós queremos progredir nessa comunidade, nós não aceitamos isso. Eu falei: então vocês procurem o pastor Mauro, que ele é o supervisor distrital da 5ª região, do MS2, né? Procura ele e vê o que ele pode fazer pela igreja. Procuraram, o pastor Mauro falou com o bispo Adonias, que é o bispo da 5ª região. Nós fomos à casa da tesoureira da igreja. Interessante que a igreja metodista, ela não tem, por exemplo, o pastor metodista ou a pastora metodista, ele não põe a mão em dinheiro. Existe um procurador, existe um administrador e existe um tesoureiro que cuida da vida financeira da igreja, mas com a supervisão do pastor ou da pastora. Não acontece nada se o pastor ou a pastora não esteja sabendo. Nós fomos à casa da tesoureira e ela pegou o livro caixa, mostrou para o pastor Mauro a vida financeira da igreja. Isso 22 de dezembro de 2022. Pós-pandemia, a igreja tinha uma arrecadação ínfima. Não tinha mesmo condição de tocar. O bispo Adonias falou assim para a tesoureira, olhou, falou para ela assim: olha só essa situação aqui. Não tem como tocar isso aqui. A gente precisa colocar dinheiro na igreja, né? Foi, se necessário, colocar um valor, sim, né? Aí o pastor Mauro olhou para mim e falou para mim assim: e aí? Olha só para isso aqui. Você está disposto a pegar isso aqui da forma que está? A tesoureira começou a chorar, porque ela pensou assim: eu acredito, né? Agora danou-se, né? Porque não vão poder nos ajudar. O que será que o pastor vai falar? Eu peguei, virei para o pastor Mauro e falei para ele: pastor Mauro, Deus não me chamou para mexer com dinheiro. Se ele tivesse me chamado para mexer com dinheiro, eu era contador, eu era administrador de empresa, eu era qualquer outra coisa. Deus me chamou para pregar o evangelho. Isso aqui é só consequência daquilo que Deus vai fazer, porque nem sou eu que vou fazer. Ele olhou para mim: você vai pegar esse negócio aqui? Eu falei: pego. Fez todo o acerto. Isso era final de ano, era dezembro, final de dezembro. Aí ele falou para mim assim: é só que você vai assumir a igreja dia 2 de fevereiro, porque mês de janeiro é férias pastoral de pastor metodista. Eu falei: negativo, vou vir para cá dia 2 de janeiro, vou vir para cá. Ah, mas a igreja não tem. Eu falei: eu abro mão da minha ajuda de custo de janeiro. A igreja só vai me pagar o petróleo para que eu vá e volte. Eu vou começar dia 2 de janeiro. E assim aconteceu. No mês de fevereiro, a gente já tinha pelo menos 2 vezes mais arrecadação do que a gente viu em dezembro de 22. E daí para cá, a igreja só tem uma escala crescente de arrecadação até chegar no patamar que está hoje. Eu recebi a igreja com 8, 9 pessoas nos cultos de celebração.
Hoje nós temos uma realidade de média de 45. Os cultos de celebração aos domingos, 17, 19 pessoas. Hoje nós temos uma realidade entre 65 e 70. Crianças, então, uma leva grande de crianças. A realidade da igreja é essa dentro de 2 anos, dentro de 2 anos, em média. Sim. A igreja hoje está nesse patamar. E o meu sonho para aquela igreja, eu passo em alguns locais ali, vejo alguns terrenos, porque o nosso terreno é grande. A nossa igreja é uma igreja pequena, mas ela é no fundo do terreno e tem todo um espaço na frente que dá para construir um templo muito grande. Poxa, que legal. Só que, assim, você falando de sonho, que eu penso para a igreja, eu vejo outros locais na cidade que são estratégicos e eu fico sonhando com a igreja lá. E é tão interessante que eu falei isso no púlpito ontem na igreja. Eu falei, vocês não têm noção dos sonhos que eu tenho para essa igreja. Porque, na verdade, é a minha primeira igreja, é meu primeiro sonho pastoral, são as primeiras ovelhas que eu estou dirigindo para Cristo, né? Então, assim, eu tenho um sonho para aquela comunidade. Eu penso numa igreja maior, numa igreja pujante, sabe, onde tenha ministério de crianças, ministério de jovens, sabe, ministério de casais, ministério, sabe, da terceira idade, alguma coisa para fazer com os idosos, sabe? Então, eu penso numa igreja assim. Com isso a cidade desenvolve, né? A cidade fica menos violenta, a cidade fica mais próspera, né? É isso. Isso é bacana, isso é muito bacana. Mas você está lendo algum livro, pastor? Tem algum livro que te inspira fora a Bíblia? Olha, eu gosto muito da Bíblia. Não, todo mundo gosta muito da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, mas John MacArthur, ele tem um livro que é, pelo menos, poderoso. 12 homens de uma... 12 homens... 12 homens... Nossa, faltou agora uma palavra, é grande. E uma missão? Não, só é 12 homens extraordinariamente... 12 homens extraordinariamente... Simples, não é simples a palavra, mas faltou agora a palavra. Sim. Esse livro, ele é tremendo, sabe? Ele é um pastor americano, né? E também gosto muito das biografias de Charles Spurgeon, né? Salvos pela Graça, extraordinariamente salvos pelo poder de Deus. Então, assim, tem vários... Charles Spurgeon também, ele é muito bom. Ele é uma... Ele é batista, né? Um pastor batista, né? Britânico. E ele é muito... Ele é inglês, né? Isso, ele é britânico. Ele é inglês e é muito... Já que a gente está falando de pastores, qual que é o pastor de referência aqui no Brasil? Para que mim, inspira? Olha, eu assim... Hoje, dentro do metodismo, eu tenho um pastor, por exemplo, que ele é o presidente... Não precisa ser na metodista só. Não sendo da metodista, eu tenho um pastor que eu digo que ele é meu pai na fé. Ele serviu na Igreja Mundial e ele hoje tem um ministério próprio em Campo Grande, pastor Damião Santos, e hoje ele é bispo do ministério dele. Homem de Deus, sabe? Um homem que eu aprendi muita coisa, sabe? Sim, no Evangelho a partir da vida dele. A esposa também é alguém que sempre semeou na minha vida, no meu casamento, sabe? É um homem de referência para mim. E dentro do metodismo, eu não olho assim, às vezes para fora. Esses nomes que tem hoje aí na mídia, eu não me vejo. Mas que hoje está ruim, né, pastor? Tá difícil, tá difícil. Né? Sabe, você olha, eu não vou citar nomes aqui que eu não gosto disso. Sabe, você olha para um nome que está aí na mídia, fala uma coisa que daqui a pouco conflita com aquilo que você acredita, sabe? Então, assim, aí você ouve o outro também, sabe? Então, assim, eu fico com aquilo que eu vejo. Eu acho muito raso. Eu fico com aquilo que eu vejo. O pastor Luciano, ele é o presidente da Academia Metodista, da Faculdade Metodista, e ele era pastor em Cândido Mota, São Paulo, perto de Marília. E o pastor Luciano, hoje, ele veio, assumiu a igreja central de São José do Rio Preto, e ele é esse pastor, esse homem que me inspira, sabe? Um homem de Deus, um homem que ele é manso no falar, um homem que ele é sábio ao extremo,
Sabe, o pastor Luciano, ele é hoje essa referência para mim. Inclusive, na segunda-feira. E não é bom que o pastor ele esteja só, no sentido de que o pastor ele tem que ter alguém que o mentorie. E eu andei alguns anos aí agora atrás sozinho. No sentido assim de não ter escolhido. O pastor Mauro era aquele homem que vinha à minha casa, tomava café comigo, a gente orava junto, conversava muito. Pastor Mauro é o cuidador. É o cuidador, o paizão. É. Só que ele não tinha essa pegada de mentoria comigo. Mas aí, segunda-feira passada, agora eu liguei para o pastor Luciano. Falei para ele, pastor, eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Ele falou, pode falar, abençoado. Eu falei, eu preciso que o senhor cuide de mim. Eu preciso que o senhor me mentorie. Eu preciso que o senhor me ajude a ampliar a minha visão dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu vejo essa referência do senhor para a minha vida. E ele ficou tão, assim, sem, sabe, lisonjeado, assim, falou, nossa, me chamou de filho, falou, nossa, filho, eu não imaginava que eu tinha toda essa referência para você que o senhor tem. Então, assim, nós vamos começar agora, né, vamos ter um tempo de 15 dias, e eu quero, assim, um pastor que cuide de mim, que eu preste contas da minha vida para ele. Isso é bom. Eu quero um pastor que pergunte, como é que está teu casamento? Como é que está a tua vida com Deus? O que você está pregando para a igreja? O que você falou para os teus filhos essa semana? Eu quero um homem de Deus que me instigue a ter essa vida. Eu vejo muito, sabe, pastores na solitude, mas eu vejo a maioria na solidão. É diferente, né? Solitude e solidão. Exatamente. Mas, eu assim, vejo a maioria na solidão. Até eu acho muito. Eu vejo caso de suicídio, caso de abandonar o evangelho. Sim, abandonar o chamado, exatamente. Abdicar, né? Mas eu acho também que acontece isso aí também é uma forma de se proteger, né? O pastor, eu acho que essa solidão também é para não se expor na comunidade, tentar se proteger. Eu estou enganado? Não, eu acho que não é questão de você estar enganado. Eu penso que o pastor, o pastor ele é solitário. O pastor, ele é... E deve estar? Não deve estar. O pastor, ele deve saber o lugar dele, com quem ele deve estar. O pastor, você pode perceber que, biblicamente falando, desde profetas, os reis, né, ali, eles eram solitários. E o pastor não vai ser diferente. O pastor não é porque ele, como um juiz, por exemplo, ele tem que se abdicar de uma vida social. Não, o pastor ele vive na sociedade. Só que o pastor ele tem que ser um homem espiritual no meio de um povo mundano. No meio de uma sociedade perdida, promíscua, mundana. Então, assim, o pastor tem que ser o quê? Luz em meio a tudo isso. Em algum momento, o pastor vai estar só? Vai estar só. Mas o pastor ele tem que estar na comunidade. Eu não vejo o pastor como um homem sozinho. O pastor, às vezes, ele pode se fechar por ele próprio. Por exemplo, eu não sou um pastor assim. Eu sou um homem que entendi o meu chamado, sou um homem feliz com Deus por conta disso. Eu vou aonde eu quero, tenho as minhas amizades, e as minhas amizades são preferidas. Eu não tenho abertura, claro, que eu também não vou ser, né? Eu tenho que saber aonde eu vou, com quem eu falar. Eu tenho que ser uma pessoa que tem que ser referência. Então, assim, é tão interessante que você chega em algum lugar, o pastor é muito visado, tem assim uma certa algazarra, chega o pastor, olha só, sossega que chegou o pastor. Parece que a figura pastoral é como se chegasse uma divindade, sabe? Sim. Então, assim, sabe que não é isso. A gente tem a gente tem que ter uma visão diferente de vida. A gente tem que ser referência, né, para as pessoas, e essa referência às vezes vai cobrar um pouco mais, né, gente? Qual que é a tua visão para esse limiar que alguns pastores têm de cuidar da vida de quem está na igreja, né, dos membros da igreja, e outros que não têm, né, que deixam a coisa meia Deus dará, uma liberalidade, vamos dizer assim, não sei se é a palavra mais certa. E tem, como é que é essa sintonia fina? Até onde vai esse limite? Ou tem limite ou não tem limite? Tem limite, tem que ter. Eu sempre digo para o meu povo, eu aprendi isso com o pastor Paulo Pontes, que eu só vou até onde, por exemplo, o meu liderado permita que eu vá.
Eu tenho que ganhar o coração dele, eu tenho que ser esse homem de Deus que vai ganhar o coração do meu discípulo, da minha ovelha. No dia a dia, na forma de conduzir as coisas, eu preciso ganhar o coração da igreja. A igreja precisa ver no pastor algo diferente, em quem possa confiar. Só que hoje eu vou ser muito duro aqui com uma questão. Existem pastores homens santos, homens e mulheres de Deus, pastoras, que levantam de manhã, tem um tempo com Deus, um tempo de oração com Deus, tem um tempo ali de receber de Deus, e tem uma missão durante o dia. Hoje eu vou visitar pelo menos tantas casas das minhas ovelhas. É o pastor que bate botina o dia inteiro, pastor que trabalha, pastor que quer ser bênção na vida das ovelhas, agora eu vou ser duro aqui, mas tem pastor que é extremamente preguiçoso. Eu sempre ouvi, quando eu cheguei na igreja metodista, eu sempre ouvi que o pastor ele tem que ser reativo à necessidade da igreja. Reativo à necessidade da igreja. Só que tem pastores que eles são reativos à necessidade da igreja. É aquilo que você estava falando. Deixa tudo passar da hora. Quando vê, já aconteceu. Parece que faz vista grossa de um monte de coisa. E depois que tudo dá errado, aonde que eu errei? O que foi que eu fiz? Aonde que eu negligenciei? Mas tem um bando de pastores que, infelizmente, eu sou pastor, mas tem um bando de pastores que são preguiçosos. Sabe, que não fazem nada, só vão na igreja, e olha só vão na igreja no dia de culto. Eu não moro, por exemplo, em Itajá. Nas quartas-feiras da oração, eu estou lá. Mas talvez isso não seja um erro, pastor, de quando esses pastores mais novos, até os mais antigos também, a forma que eles foram catetizados, que eles foram formados, não houve aí uma falta de aprendizagem? Eu concordo, Félix, contigo que sim. Só que hoje, o que eu quero? Eu sou o pastor. Qual o ministério que eu quero? Qual a igreja que eu sonho? Eu tenho forma de beber em fontes boas, que vão me dar base, vão me dar todo um aparato para que eu possa ser esse pastor. Essa pastora, eu preciso beber em fontes que estão produzindo frutos. Se em volta de mim não está, eu amo esse ministério. Não me vejo fora dele. Deus não falou para mim ainda sair daqui. Então eu tenho que beber em fontes que estão dando certo, que estão dando fruto. Que mal tem eu, metodista, pegar uma ideia de uma outra igreja co-irmã e trazer para dentro da minha igreja, para dentro do meu ministério, pegar aquilo que é bom e aquilo e dar fruto. O que impede? Adaptar, né? Adaptar a minha realidade, o meu povo, a visão da minha igreja. Só que eu tenho formas de fazer isso. Só que eu quero fazer isso. Aquela famosa frase: eu quero sair da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu já arrumei problema com a minha esposa por conta de horário. Eu tenho horário, eu sou pastor em Itajá, 20 e poucos quilômetros daqui. Eu tenho horário para sair de casa, mas não tenho horário para chegar. Pelo menos 3 dias da semana, ela sabe, caso não ocorra algo que eu precise realmente voltar, ela sabe que eu não tenho hora para chegar. E o celular é 24 horas disponível. Né? Disponível 24 horas. O celular fica perto de mim a noite toda. Eu sou, sabe, e assim, como eu não resido em Itajá, eu tenho pessoas lá que eu posso ligar na hora e elas vão fazer o meu papel até que, se necessário for, eu chegar lá. Sim. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso. Então, não adianta o pastor falar assim: mas a minha denominação não me dá. Não vem com essa conversa, não. E, assim, esse é um ponto meu, pacífico para mim. Existem as ideias? Traga para dentro da tua igreja. Mas regue isso com oração. Sim. Regue isso com oração. Passa essa ideia para a direção da igreja e regue isso com oração. E uma coisa, gente, que eu tenho aprendido nesses 22 anos aí de caminhada com Deus, é que o tempo é de Deus para todas as coisas. Não adianta eu, como pastor, o líder da minha igreja, querer fazer e acontecer no meu tempo, não, esquece. Sonha com Deus, chama Deus para sonhar com você isso. Entrega o projeto, entrega nas mãos dele.
Mas eu acho também o líder, o pastor, ele também tem que aproximar a igreja. Eu vejo muito pastores e lideranças muito afastados da igreja. Sim. Tem que ter tem que chamar todo mundo a igreja para perto. Outra palavra, Luiz, que a gente percebe que está deixando de existir na igreja: unidade. Sem dúvida. A unidade está deixando de existir dentro da igreja. Até para aproveitar esse gancho, como é que você está fazendo? Qual que é a tua estratégia de multiplicação? Você falou, tua multiplicação começou com 8, 9, já está com mais de 70 membros. Como é que você começou essa multiplicação? Através de célula ou alguma outra fórmula? Como é que foi? É tão interessante que não foi com célula ainda. Tá. Eu comecei a falar sobre discipulado para a igreja e passando material discipulatório para a liderança da igreja. Mas tudo isso está acontecendo em Itajá. Eu percebo que por conta de uma coisa, principalmente, visitação, proximidade com o povo. Ótimo. E eu tenho uma liderança que, assim, bate a bola, chama a pessoa e joga a bola para mim. Aí eu vou. Então, assim, tudo que está acontecendo lá não tem ainda nada que veio da visão celular, nada que veio do discipulado. Tudo isso é uma questão de tete a tete, de visitação. Porta a porta. Mas é a adaptação e a melhor maneira que você usa. Eu acho que isso é válido. Porque o problema, o que acontece com esse negócio de célula, eu acho muito bacana, acho válido, mas é meio que assim, deu certo lá no Japão, tem que dar certo em todas as igrejas e bairros do mundo inteiro, com todo tipo de povo, como se todas as pessoas fossem robôs. É verdade. Né? E não funciona assim, né? Funciona assim. Eu acho que é um erro. Parece que só funciona a célula, não é outra coisa não. Né? Hoje se cancelaram um culto para ser célula. Aí o célula, esse dia eu estava comentando com algumas pessoas, o que é célula? Célula hoje é nada mais do que um culto sentado. Você não desperta, porque nós tínhamos um aqui, né? Eu mais o Luiz, o que a gente fazia? A gente despertava as pessoas a ter um pensamento. Sim. E não vinha gente da igreja. Muito pelo contrário, algumas pessoas queriam vir, não vem não. Né? Porque a gente só queria as pessoas que eram amigos da gente, conviviam dentro do nosso núcleo social, fora da igreja, trazendo para cá. Só que a gente despertava a própria pessoa a pensar o evangelho como tal. Né? E ele se colocar dentro do evangelho. Não era chegar aqui, sentar e a gente vomitar um monte de coisa em cima dele. Não é isso. É trazer para ele uma autorreflexão, a qual ele também pode fazer parte. E que a Bíblia também faz parte da vida dele. A vida dele fazendo parte da vida dele, Deus começa a brotar no coração, na mente e na alma dele. Né? E o que a gente vê é o que? Alguém chega... Não é o que a gente vê, porque eu não frequento. É o que a gente escuta. Nossa, tá uma benção e tal. Mas o que você fala lá? Não, a gente senta e o irmão fala. Aí o irmão que senta e fala, não, tá uma benção. Aí, não, eu chego, sento e eu falo. Poxa, e isso está gerando o quê? Porque você precisa gerar o quê? Pessoas que são aptas a pensar e a decidir por si próprio. Entendeu? A ser um amante e um leitor da Bíblia. O que a gente está... a gente falando de pastores, de líderes e tal... Não de forma assim, muito pelo contrário, respeito, eu acho que está no ministério, eu acho que todo mundo que está lá merece minha admiração, meu respeito, eu sei que não é fácil, mas o que eles querem são pessoas dependentes dele, e se ele não estiver, e se ele não fizer, nada acontece, e isso ele sobrecarrega, ele sofre com isso, ele deixa de formar obreiro, ele deixa de formar discípulo, e aí ele vai deixar tudo na mão dele, ele é muito concentrador, e aí o que acontece? A igreja vai caindo, ele vai deixando a igreja cair, porque ele não consegue mais. Jétro falou isso para Moisés, você vai morrer. Você não vai aguentar não, filho. Você vai morrer, né? E aí, até Jétro era um sogro da hora, até quando Moisés briga com a esposa, ele cata e falou, tá aqui sua mulher, rapaz. Desse trabalho que ele está fazendo de porta em porta, esse é o verdadeiro trabalho de pastor, né? Não que todos não sejam, mas me chama muita atenção. Eu sou apaixonado pelo Hernani Dias Lopes. Eu acho, para mim, pregador que nem ele é difícil, né? Mas ele tem aquele dom da oratória, né? Mas a gente não quer que aquilo, né? Que o pastor que está conosco seja um Hernani Dias Lopes como oratória. Eu quero um pastor que me acompanhe no dia a dia, que ele esteja me visitando no meu escritório, que ele esteja visitando a minha casa. É esse trabalho que você vem fazendo. E que eu te parabenizo, porque é isso que a gente quer, esse acompanhamento, né? Quando eu cheguei na igreja, eu falei para o meu povo assim, eu não vim aqui, eu não estou aqui para ser amigo de vocês. Eu estou aqui para ser pastor de vocês. Porque o pastor, ele vai ter condição de te dar algo a mais do que às vezes o amigo não vai te dar.
Eu vou te exortar a hora que necessário for. Confronta, né? Vou te confrontar quando for necessário, mas também vou te amar quando for necessário. E o amigo, ele não vai conseguir lidar com todas essas questões e ele vai tropeçar com você. Então, a igreja precisa entender que o pastor ele tem que ser algo firme, centrado dentro da igreja. O pastor ele tem que ser aquele que chora com você, tem que ser aquele que sorri com as suas alegrias. O pastor ele precisa ser aquele que está na tua casa nos momentos difíceis. Sabe, às vezes eu olho para Itajá e vejo até a facilidade, né, de ser pastor numa cidade pequena por conta dessa reciprocidade, dessa reciprocidade e dessa facilidade que há. O espaço, né, geográfico é muito curto, sim, né? Então, assim, uma cidade de 4.500 habitantes, né, que você, por exemplo, eu não sou de Itajá, mas hoje eu sou conhecido na cidade. É diferente já de Cacilândia, né, que o pastor, para andar em Cacilândia, né, ele tem que andar mais. Então, assim, ser pastor, por exemplo, numa cidade igual São José do Rio Preto, Campo Grande, né, é um pouco mais difícil. A gente percebe que até as escolas bíblicas dessas igrejas grandes, de cidades grandes, de acima de 400 mil habitantes, a escola não é dominical, é o dia que dá para acondicionar o maior número de pessoas. Então, assim, você precisa se amoldar, às vezes, a algumas condições em cidades maiores para você tentar abordar o maior número de pessoas. Você tem que ser estratégico, né? Porque senão a igreja se perde pelo vão dos teus dedos. Em Niterói eu participei de uma... Até hoje essa igreja lá, a Santa Ceia é no domingo de manhã. A Santa Ceia é feita no domingo de manhã e tá tudo certo. Né? E as pessoas, porque é o caminho mais perto, né, para todo mundo na igreja, e eles preferem estar nos domingos de manhã no culto. Você vê, tem 4.500 pessoas lá no Aporé, mais ou menos isso? Itajá, desculpe, no Itajá. Uma igreja média hoje, 400 pessoas, 450 pessoas, uma igreja média. Se ele atingir isso aí, é 10% da população. É muita gente. É muita gente. É coisa absurda, coisa absurda. Né? E como é que tá a questão, assim, lógico, nosso tempo já tá corrido, mas assim, que é interessante ele falar, né, Luiz? Essa formação de obreiro lá, porque há uma necessidade agora, que uma coisa você tá ali, você tá assistindo 20, 30 pessoas, agora você faz um número maior, você tem 45 membros, mas você tem congregados aí, mais 25, 30 congregados, então demanda um pouco mais de atenção e carinho. E aí demanda de você ter pessoas, braços para te ajudar. Como que é essa formação? O que você identifica em cada um? Como você vai moldando? É interessante você ter esse olhar clínico para isso, né? Eu vejo que pastor, ele não pode ser pastor simplesmente por querer ser. E aqui eu vou dizer uma coisa antes de responder a tua pergunta, o porquê de às vezes o pastor necessariamente ele precisa ser espiritual. Porque se o pastor ele não for um homem espiritual, ele não vai conseguir detectar essas qualidades ou habilidades que essas tuas ovelhas vão ter. Quando eu chego a pessoas na igreja, né, que eu já conheço um pouco, né, da igreja, eu vejo pessoas que são pessoas de oração. Vejo pessoas que são pessoas que têm um sorriso estampado, é aquele que se você colocar na diaconia, na porta da igreja, você não vai errar. Porque a gente sabe que hoje está tão difícil. Se você chegar numa igreja e se você não for bem recepcionado, a probabilidade de você não voltar mais lá é grande. Sim. Então, assim, o pastor Paulo Ponte sempre disse que aquilo que entrar pela porta da frente, você precisa estancar na porta do fundo. Você não pode deixar essas pessoas saírem. Você precisa abordá-las com amor, com empatia, sabe? Você precisa abordá-las com simpatia, né? E essas pessoas precisam se sentir acolhidas. E o pastor tem que ter um olhar clínico para isso. Eu tenho pessoas na porta da minha igreja que são pessoas assim, que servem na diaconia dessa forma. Na questão do louvor é algo específico, né? A adoração é outra coisa. Mas a intercessão, a pessoa de oração, que tem uma vida de oração. Por ter uma igreja pequena, né, por exemplo, para as crianças, para o infantil. Você tem noção, tem um dia de culto de domingo, tem 14 crianças dentro da igreja. Nossa, que legal. 14, aquela fila, assim, ó, sabe? E eu tenho 6 professoras no infantil. Poxa. 6. Me falta o quê? Espaço físico, Luiz e Freitas. Me falta espaço físico. Salinha nós temos, nós precisamos de fazer um monte, de melhorar muita coisa.
sabe? Então, assim, como que eu vou melhorar uma salinha, sendo que nós temos um projeto de construir um templo logo ali na frente? Se eu mexer muito aqui, eu posso atrapalhar. Faz um aqui trem na frente. Inovador, um projeto container. Cobertor é curso. Cobertor é curto. Cobertor é curto. Se puxar muito, descobre os pés, né? Então, assim, e uma dificuldade muito grande da igreja hoje também é essa questão financeira. A gente esbarra nisso, não tem jeito. Né? Então, assim, a escolha desses obreiros é dentro dessa visão espiritual. Claro que algo didático, humano, você vai ver as habilidades e você vai convidando essas pessoas. Num primeiro momento tem umas que quer esquivar. Sabe o que eu faço? Vem um dia e fica lá para você ver como que é. Aí vem a criança, tia, não sei o que, sabe? E ela começa. Então, assim, você tem que ter tática para essas coisas. A oração, pastor, eu não sei falar, eu oro, mas eu não sei abrir a boca às vezes e orar para a igreja. E sabe o que eu falo para essa pessoa? Duas coisas. Primeiro, Deus ele já conhece a tua oração e eu jamais vou te expor. Se tem uma coisa que a gente vive vendo por aí, é pastor expondo pessoas que têm essa dificuldade e correndo com essas pessoas da igreja. Se essa pessoa tem dificuldade, respeite ela. Se ela tem dificuldade, mas se você percebe que ela tem vontade de sair dessa dificuldade, traz um curso para a igreja de oratória, de didática de oratória. Ajuda, mas não exponha as pessoas. Tem muitas pessoas longe da igreja, porque de muitos aspectos elas foram expostas. A gente vai ter que trazer ele mais vezes, hein? Sim. Porque o homem é incrível, né? Sabe demais e nos ajudou muito ao entendimento da palavra, né? Tem tanta coisa que eu queria perguntar para ele, falar sobre jejum, sobre oração, tanta coisa, né? Mas o tempo já vai indo embora. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje com você, uma proposta diferente. Eu tenho como método, no final, fazer uma série de perguntas curtinhas e respostas, mas não quero fazer isso hoje, não. Senti do meu coração fazer uma coisa diferente. A gente teve mais de 300 mil visualizações mês passado, esse mês eu acho que a gente vai chegar a ultrapassar 400 mil visualizações. Eu queria aproveitar esse tempo que está nos restando para você fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo, vão assistir, né, por esse mês que vem, né, para a eternidade vai estar gravado esse podcast, outras vezes você vai vir. Eu queria que você fizesse uma oração para a gente, né, para a nossa comunidade de Castilândia, do Itajá, de quem está nos assistindo pelo esse mundo aí. Certo. A palavra do Senhor diz que a oração tem muito em teus efeitos, né? E a igreja que ela não tem uma vida de intercessória, vida de oração, ela pode ter certeza que ela está fadada à morte espiritual. Se Deus é espírito, irmãos, qual é a forma que nós temos de falar com Ele, senão através da oração? E a oração ela tem deixado de ser praticada, ela tem deixado de ser vivida como cerne da igreja. Para antes da oração, eu preciso dizer duas coisas rapidinhas. Eu digo isso com bastante temor diante de Deus, porque Deus me chamou para o ministério, e a igreja que eu estou e aonde Ele me colocar, 2 ministérios que precisam estar afinados com Deus: oração e louvor. No meu altar, fogo estranho, de jeito nenhum. Não. E a oração precisa existir para que haja um mover de Deus. A Igreja Metodista de Itajá, ela é das muitas, inúmeras igrejas metodistas que eu conheço, é a única, se não a segunda até, igreja metodista que é pentecostal que eu conheço. Não tem mais, não conheço outra. Então, assim, Deus precisa manifestar, Ele precisa falar. E a igreja precisa entender quando Deus fala, né? E se não houver essa vida de intercessão, essa vida de oração, essa cultura de oração na igreja, a igreja não vai ser uma igreja espiritual, né? A igreja precisa glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, principalmente no tempo que nós somos chamados para ser igreja, né? E nós não perdemos esse chamado lindo que vai ecoar para toda a eternidade. É isso. Amém. Eu quero fazer essa oração, então,
Eu quero falar com você que está nos ouvindo, para você que ainda vai nos ouvir. Eu quero dizer para você que eu quero trazer para você agora, te apresentar um Deus que é de perto, um Deus que não está longe. Eu quero apresentar para você um Deus que está distante de você apenas de uma oração, de palavras de verdade. Para você que esteja passando por momentos de luta, de muita tribulação na tua vida, não sei que área será isso, mas que você possa entrar para o teu quarto, tomar posse da palavra do Senhor no Mateus capítulo 6, entrar para dentro do teu quarto, dobrar os teus joelhos no chão e falar com o teu Pai que está te ouvindo em secreto. E a palavra dele diz para nós no Salmo 139, que antes que a palavra chegasse à nossa boca, ele já a conhecia. E é por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que ainda não tem essa proximidade com Deus, você que ainda não conhece, você ouviu somente falar de um Deus que pode tudo, mas que você ainda não teve proximidade. Para você que ainda não teve acesso, eu quero convidar você a estar diante desse Deus agora. Que Ele possa mover o teu coração, mover o teu espírito, que você possa permitir que Ele se achegue até você. Convide Ele, o Espírito Santo dEle, para que esteja perto de ti, para que você, quando abrir a tua boca, ou às vezes simplesmente num balbuciar de palavras, ou simplesmente numa oração em pensamento, porque Ele está ouvindo você até em pensamento, se dirija a Ele com humildade, se dirija a Ele com verdade, com cumplicidade, mas também com temor, porque você está diante daquele que sabe, sonda, esquadrinha todas as coisas, e Ele é aquele que vai se revelar a você nesse momento de oração, nesse momento que você se prostrar, se render ao Senhor com um coração humilde e quebrantado, porque esse Ele não despreza, Ele diz isso na palavra dEle, e que você possa experimentar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito. Ele está chamando você para uma vida diferenciada, para algo, sabe, que vai preencher um vazio, que vai preencher uma lacuna da tua vida, que é algo que tem te incomodado tanto. Coisas que você sempre pergunta e não há resposta. Ele é a resposta para tudo isso. Eu quero te apresentar um Deus que vai transformar a tua vida. Eu quero te apresentar um Deus que vai te levar para patamares mais altos na tua vida. Eu quero te apresentar um Deus que está, sabe, nos céus e vê tudo. Quero também te apresentar um Deus que vai te dar uma vida nova, restaurada. Eu quero me dirigir a você que está sofrendo de depressão, para você que está sofrendo de uma enfermidade que o médico disse para você que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito sim. Se você tiver aquela fé, sabe, a palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você que pode dizer assim: pastor, eu estou ouvindo essas tuas palavras, mas eu não sei como me dirigir a Deus. Então eu quero te dar uma receita, que você simplesmente se prostre diante dele e fique calado. Se cale diante do Senhor. Se cale diante dele, mas permita que ele possa falar com você, que você possa ouvir a voz dele, que às vezes num sussurro, somente porque às vezes nesse momento você vai se ver em lágrimas, em choro. Saiba que é o Espírito dele te quebrantando teu coração, e daqui a pouco você vai começar a falar. Isso aconteceu comigo, porque eu não tinha repertório de palavras, mas o Senhor é aquele que até nisso Ele vai te ajudar. Eu quero te apresentar um Deus que vai te trazer vida, e Ele é o autor da vida. Antes que tudo fosse, Ele já era. Por isso eu quero te apresentar esse Deus. Se sirva dEle, busque Ele, vá onde Ele está, marque um encontro com Ele, e Ele vai te trazer abundância de vida, vai trazer paz
para onde havia tormenta, vai trazer alegria para onde havia choro, tristeza, mas vai trazer vida, porque Ele está pronto para te abençoar nesse momento que você nos ouve. E eu quero bendizer ao Senhor pela tua vida, porque Ele é Deus que está em ti. Basta que você permita descobrir Ele na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse lugar, abençoe as nossas vidas, que nós possamos ser aqueles e aquelas que tenhamos testemunho para dar, que nós sejamos aqueles que tenhamos histórias lindas com Deus para contar, para testemunhar, que o teu testemunho seja impactante e edificante, para que vidas se prostrem diante do Senhor a partir do teu testemunho. É isso que eu peço, Senhor, para as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor as alcance. Use para esse podcast, esse canal, para atingir, Pai, pessoas, almas para o reino da salvação. Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Nossa, fechou com chave de ouro nosso podcast, hein? Muito bacana. E me encheu o meu coração de alegria. Só tenho que te agradecer pelo teu tempo, estar junto com a gente. Já está convidado a vir mais vezes aqui, nos ajudar, nos orientar, né, com a palavra de Deus. Queria passar para o Freitas, seus agradecimentos finais. Pastor, queremos te agradecer no nome do Story Podcast, né? Obrigado pelo carinho. Vamos trazer novamente você aqui, né? Como já disse o Luiz, com outro pastor também, para a gente tá falando, né? Tá aprendendo mais sobre Bíblia, sobre palavras, sobre ministério. E para você ver que a igreja é isso aí. A igreja tem problema, a igreja tem confusão, a igreja tem pessoas mal interpretadas. A igreja é isso aí, né? Mas a igreja é um lugar onde as pessoas estão ali para se recuperar, porque querem algo melhor para si e para aqueles que estão ao redor dela. E ali você... lugar para estar, né? E ainda é o melhor lugar para estar. Com certeza. Né? Ela não é a perfeição da sociedade, mas ela ainda é o melhor lugar para se estar. Então, você ficou sabendo um pouco mais aí do que realmente é a igreja através do nosso pastor. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém. Você poderosamente, seu ministério, sua jornada, e que Deus possa acrescentar o número de salvos ali na sua igreja, na igreja que Deus colocou para você ser um mordomo, um auxiliador. Lembra-se, né? Amigos no ministério não são opcionais, são necessários. Né? Gente, muito obrigado pelo carinho. Story Podcast, a próxima história pode ser a sua. Ah, a gente não pode esquecer, né? Da Aninha. Verdade. Nossa, né? Ó, gente, hoje a Aninha mandou suco pra gente, suco de goiaba, garapa, ou caldo de cana, né? Para os mais modernos, né? Caldo de cana, né? Tradicional garapa. Trouxe suco de goiaba, suco de abacaxi com hortelã. Uma delícia. E essas fulgaças, gente, olha, sensacional. Olha, Aninha lá do quiosque da Aninha, ali na Avenida da Saudade, indo pra Inocência, viu, gente? E você que tá no meio-dia aí, chegou de manhã, quer comer uma coisinha, tomar água saudável. Deixa eu te contar uma novidade. Acabou o podcast, foi na segunda-feira que a gente gravou, né? Sim. Na terça-feira eu fui com a senhora lá, conhecer lá. Aí eu pedi aquilo que você me recomendou, aquela batida de coco, né? Com o próprio coco. Aham. Tomamos lá, eu e a Sinara, a gente caminhou primeiro lá. Pô, mas sensacional, hein? E obrigado, Aninha, pelo carinho, né? De ter trazido hoje aqui, né, esse suco e essa fogaça aí. Obrigadão, tá? Que Deus te abençoe. Vamos trazer você de volta também aqui com mais gente, porque a gente estamos aqui, pastor, por enquanto só com um, né? Daqui a pouquinho a gente vai estender para 2 e vai só crescer. Muito obrigado, você só acrescentou aqui, somou, e Deus aprove Deus em nos abençoar aqui através de você, tá bom? Star Podcast, a próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau.